Quem me ajuda? Título da lição e verso. Lição número 5. Os estrangeiros no meio de vocês. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio 10, 19. A lição dessa semana, ela é uma continuidade da lição da semana passada. O objetivo central da lição dessa semana está voltado para a segunda parte disso que é chamado na Bíblia de o maior de todos os mandamentos, ou o grande mandamento. Na lição número 4, a gente observou a parte relativa ao amor a Deus como introdução desse grande mandamento, estudando a oração do Shema, a oração judaica típica, e a partir dessa referência a gente entendeu alguns aspectos do que é o amor a Deus, o temor a Deus e a expectativa que esse Deus tem em relação à nossa visão da sua santidade e do seu amor. Na lição número 5, a gente é chamado a atenção a olhar para uma outra direção, que é o amor ao próximo, e o foco, ou o tema central usado para esse amor ao próximo foi a questão dos estrangeiros, mas ele é só um tema de chamamento, em função do texto de Deuteronômio 10, mas na realidade a essência da lição número 5 é a segunda parte desse grande mandamento, que é o amor ao próximo, na referência que a gente tem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Deus mesmo. Então, essa referência que a gente tem dentro desse pacote, essa observação que a gente tem dentro dessa apresentação, é a gente trazer para dentro da perspectiva da convivência humana a reprodução daquilo que é o amor a Deus. Então, a lição começa com um texto, que é o texto de Deuteronômio 10, com uma provocação, e a provocação é um olhar para aquilo que foi o final da lição da semana passada, que é o olhar da resposta que Jesus dá à interpelação, à forma como os fariseus interpelaram Jesus. E essa interpelação resulta numa resposta de Jesus de qual é o grande mandamento. Essa provocação inicial nos leva à pergunta: por que o amor aos estrangeiros tem vínculo com o amor a Deus? E a primeira lição que abre a discussão desse tema nessa semana, ela curiosamente traz uma referência àquilo que Israel passou. Israel foi estrangeiro no Egito, Israel passou por uma dificuldade bastante extremada de ter ficado na condição de escravos, na condição de estrangeiros numa terra estranha, e Deus vai até Israel e os liberta dessa condição, modifica essa condição e manifesta o seu amor para com eles, produzindo para com Israel o cumprimento da aliança feita anteriormente com Abraão. Bom, essa aliança que foi feita em um momento específico da história de Israel, ela é quebrada logo na partida da aliança. Eles saem do Egito, se acampam na região do Sinai, Moisés sobe ao monte, demora um pouco mais do que o previsto para a perspectiva do povo de Israel, e eles abandonam completamente a aliança e já partem para um modelo idólatra na construção de um bezerro de ouro. E a primeira provocação, logo na abertura da lição, tem a ver com esse pacto feito com Abraão e que se reproduz na história de Israel. Aquilo que marcava o povo de Deus como referência física desse povo era uma cerimônia ou um procedimento ritualístico que tem, de um lado, uma questão profilática, de um outro lado, uma questão ritualística, que é a circuncisão. Todo garoto nascido em Israel, ao 8º dia, era circuncidado. Essa referência da circuncisão, que marcava a separação do povo de Israel dos demais povos, a distinção do povo de Israel dos demais povos, é trazida à tona nesse texto de introdução da lição, com uma outra provocação, que é a provocação de circuncidar o coração. E essa metáfora usada
nessa referência, né, circuncidar o coração, essa metáfora de purificação ou manifestação de separação, tem tudo a ver com a distinção que o povo deveria ter mantido a partir da aliança proposta no Sinai. O problema é que o povo vivia condições de altos e baixos, de afastamento ou proximidade com Deus, e quando afastados não cumpriam aquilo que os separaria, aquilo que os tornaria diferentes das demais nações. E daí essa provocação, chegando de novo a Canaã, essa provocação à nova geração do povo de Israel, que modifique a sua postura, que se apresente de maneira pura e perfeita diante de Deus para adentrar a terra prometida, e dentro desse contexto de adentrar a terra prometida, a circuncisão do coração implica a observância daquilo que estava na base da aliança. O pecado de Israel, na primeira versão do povo, lá no Monte Sinai, foi negar a Deus de forma direta, de forma central, ao construir um bezerro de ouro. E Deus perdoa Israel, renova o pacto, eles fazem uma nova aliança, mas nas mesmas bases, porque Deus vira para Moisés e pede que Moisés lavre outras 2 tábuas para que ele escreva os mesmos mandamentos que faziam parte do primeiro conjunto de tábuas que foram destruídas quando Moisés desceu o monte. Portanto, essa proposta de que eles circuncidem o coração, de que eles se purifiquem a partir desta referência que é o coração, traz uma memória a esse evento específico da história de Israel, como Moisés pedindo a essa nova geração: não cometam os erros dos seus pais. E isso ainda tem uma ligação direta com o que estudamos na lição 4, ou seja, temer a Deus, identificar Deus como alguém que merece ser adorado, um Deus de santidade, um Deus a quem eu devo obediência. Essas referências estão presentes nessa expressão circuncisão do coração. Porém, isso vai para muito além de um simples ritual ou de uma resposta de obediência mecânica, porque a proposta de olhar para aquilo que Deus fez por Israel é olhar que aquele que não merecia ser tirado do Egito, ou não tinha condições próprias de sair do Egito, recebeu uma graça, a misericórdia de Deus em retirá-los de lá. E a grande questão é, se por um lado a primeira resposta dessa graça manifesta ao povo de Israel é obediência, por outra via, essa mesma graça deveria levar o povo de Israel a compreender quem eles eram, para poder entender quem os outros são. E isso levaria a uma segunda questão, que é a resposta do povo de Israel em atitudes que manifestassem o amor de Deus para com os semelhantes, que da mesma forma que Israel tinham dificuldades, pecados e necessitavam de salvação. Portanto, essa expressão de ame o estrangeiro, ela tem, por um lado, um aspecto amplo de amor ao próximo, mas tem um significado específico aí. Porque a circuncisão separava Israel das demais nações e tornava Israel um povo distinto. E a expressão de ame o estrangeiro é olhar para aquele que não faz parte do povo de Israel e, portanto, não faz parte da salvação e não está debaixo da tutela de Deus, olhar para esse do mesmo jeito que Deus olhou para Israel quando Israel era um estrangeiro. E aí vem a segunda questão importante desse aspecto e provocação ao mesmo tempo, que envolve o amar a Deus. O amor a Deus deveria resultar em amor ao próximo, porque Deus amou a Israel primeiro. Então, essa forma de observação do amor de Deus, que me faz perceber que eu, sendo pecador, Deus me amou, deveria ser suficientemente forte para me fazer amar ao meu próximo, quando ele ainda é pecador. E o estrangeiro, no caso de Israel, era a melhor materialização disso. Tanto que se a gente andar a Bíblia um pouco mais à frente e chegarmos ao Novo Testamento, a gente vai ver o quanto isso é significativo. Afinal de contas, os israelitas do período de Jesus, ou seja, os judeus
na época de Cristo, olhavam para as nações estrangeiras, para os povos estrangeiros, com um olhar de desdém e desprezo, com um olhar de esses são fora da fé, esses são perdidos. Inclusive, olhavam para esses estrangeiros com uma questão de distanciamento, a ponto de que, se eles tivessem convivência com algum desses estrangeiros, estariam impuros para participar do templo. A mensagem do texto de Deuteronômio é interessante, primeiro pela época, Israel chegando pela segunda vez em Canaã, mas também é importante pela época histórica. Se a gente considerar que 1000 anos antes do povo judeu dos dias de Cristo, a gente está observando uma nação que recebe essa orientação, ame o estrangeiro, parábolas como a do samaritano não precisariam ter sido contadas para o povo judeu. E essa é uma parte significativa desse texto de Deuteronômio. Ele cria as bases pelas quais o povo de Israel deveria viver, a maneira como o povo de Israel deveria se comportar a partir dali, a partir desse momento da chegada em Canaã. Mas não é o que ocorre. O que a gente percebe dentro desse contexto, o que a gente percebe dentro dessa história, é que Israel se distancia dessa segunda parte do mandamento e passa a tratar as nações estrangeiras como anátemas, como pessoas que não mereceriam salvação. E tudo isso gera, consequentemente, uma situação constrangedora em relação à aproximação dessas nações ao povo de Israel para encontrar salvação. E, de certa maneira, isso impede que se cumpra a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é possível serem benditas todas as famílias da terra se Israel vê todas as nações externas a ele com preconceito? Ou trata os estrangeiros com desprezo? Daí a importância desse chamamento a Israel de que reproduza no seu comportamento o amor a Deus de forma plena. Se a gente continua observando a provocação feita por esse texto, ele também faz aquilo que a gente já olhou em outros textos anteriores, que é um convite para olhar no espelho retrovisor aquilo que foi a nossa própria história. E, nesse sentido, olhar Israel a si mesmo como estrangeiros no Egito deveria também ser suficiente para que Israel entendesse como se sente alguém estrangeiro entre o seu povo. Entre muitas histórias de estrangeiros presentes em Israel, nessa fase inicial é interessante observar um estrangeiro em específico, que é a pessoa de Raabe. Afinal de contas, se a gente avançasse um pouquinho e ultrapassasse o livro de Deuteronômio e entrasse no livro de Josué, e dali para frente acompanhar a entrada do povo de Israel na Terra Prometida, essa moça chamada Raabe, que morava em Jericó, cidade invadida por Israel logo na chegada ao território de Canaã, ela é um exemplo bem típico do sentido desse texto dos estrangeiros. Afinal de contas, ela não só era uma estrangeira, vivendo em Jericó, cidade invadida por Israel, mas também era uma prostituta, algo pior ainda na questão analítica de um israelita olhando para um estrangeiro. Olhar para um estrangeiro já era por si só ruim, olhar para o estrangeiro, uma prostituta, pior ainda. E Raabe é recebida no povo de Israel. E se a gente observa, a partir de Raabe vai se formar uma estrutura de pessoas interessantes de observar na história bíblica. Se você olhar a genealogia de Jesus, isso fica bem nítido, porque é da história de Raabe que vai vir Boaz e Ruth, e é da história de Boaz e Ruth, uma estrangeira moabita, filha de um incesto de Ló com suas filhas lá atrás, na história de Abraão. É dessa moabita, Ruth e Boaz, que você vai ter, na sequência, o nascimento do maior dos reis de Israel, o rei Davi, e, se continuarmos a história, o nascimento de Jesus. Portanto, esse olhar ame os estrangeiros é, ao mesmo tempo que um olhar para trás na situação de que Israel foi estrangeiro e foi resgatado por Deus, é olhar para frente o que essa bondade para com os estrangeiros poderia gerar no futuro, que é o Messias prometido.
Porque o Messias de Israel é nascido de casamentos de alguns desses descendentes de Abraão com estrangeiros. O que mostra que, apesar de estrangeiros, poderiam ser recebidos por Deus com a mesma oportunidade de salvação que os filhos naturais de Abraão. Bom, o que isso tem a ver com a gente no século XXI? O que isso tem a ver com a gente no contexto do remanescente? Tem a ver com o fato de que, para o remanescente, o estrangeiro é todo aquele que não é parte do remanescente. O que significa que o olhar do remanescente para o mundo deve ser o olhar desse texto de Deuteronômio. Olhe para os estrangeiros e os ame. Afinal de contas, o papel do remanescente é o mesmo papel de Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O papel do povo remanescente é levar a salvação e ser salvação a todos os que habitam na terra, até os confins da terra. Portanto, é a mesma mensagem que persiste para nós hoje. Daí o fato de que Deuteronômio persiste como um texto de verdade presente. Mas a provocação dessa semana não para por aí só na questão do amar ao estrangeiro, mas ela expande essa questão do amor ao estrangeiro para o amor a todos e traz um aspecto de manifestação desse amor que para os nossos dias é bastante significativo. Embora ele valeu para todos os tempos, mas para o nosso tempo ele parece ser muito significativo e muito apropriado, que é julgar com justiça. Sem nenhuma alusão externa nacional sobre isso, mas de qualquer forma, nesse contexto em que estamos vivendo, essa expressão julgar com justiça é por várias questões bastante significativa. E o que é trazido à tona nessa referência, observando os textos de Deuteronômio, e são vários textos, né? A gente vai ter oportunidade de lê-los aí durante a semana, Deuteronômio 1, Deuteronômio 16, 24, 27, todos esses textos, quando aludem a essa questão de julgar com justiça, abordam pelo menos 3 referências muito interessantes. A primeira delas é: julgar com justiça implica em não aceitar suborno. Há várias formas diferentes e palavras diferentes para essa expressão de suborno nas traduções bíblicas que cada um de vocês vão ter e ler os textos ao longo da semana, mas a essência é a mesma. É não aceitar qualquer tipo de remuneração ou presente ou qualquer coisa que adultere a legitimidade do julgamento, do juízo que se faz com justiça. A segunda coisa interessante, aliás, antes da segunda coisa, essa questão de não aceitar suborno que afetasse o juízo, que afetasse a justiça no sentido pleno, tem tudo a ver com o fato de que nós não podemos subornar a Deus para agir com justiça para conosco. Deus é justo e agirá com justiça independentemente do que façamos. Ele será misericordioso ou justo na medida do seu amor e não na medida daquilo que nós façamos por ele. E é com essa mesma medida que a proposta de sejam justos aparece no texto de Deuteronômio. Assim como Deus é justo, devemos ser justos, sem adulteração do juízo, sem adulteração do julgamento. O segundo aspecto para essa questão, além do aspecto do suborno, é não fazer acepção de pessoas no juízo. Não tratar diferentemente pessoas por conta de qualquer que seja a sua condição, ser estrangeiro ou ser nacional, ser pobre ou ser rico, ser homem ou mulher. Todos devem ser tratados dentro do relacionamento da justiça com o modelo pleno do exercício dessa justiça, se é que é possível adjetivar a justiça. E justiça é justiça, não há adjetivo que se acrescente a ela. Qualquer adjetivo que a gente acrescentar à justiça significa que a justiça não ocorreu. Por isso, também derivando para outras questões, adjetivar a justiça com aplicações não faz muito sentido. Justiça social, justiça trabalhista, justiça é justiça. Ou ela existe, ou ela não existe. Se eu adjetivei é porque alguma coisa na justiça falhou. E essa também é uma coisa interessante para se pensar quando se olha para a justiça no parâmetro bíblico, na perspectiva bíblica. Agir com justiça é agir com o modelo divino de trato
das coisas que estão sob juízo, das coisas que estão para ser discutidas em juízo. Mas a justiça amplia para mais do que isso. A justiça não aborda só a questão de julgar plenamente as coisas com justiça, mas ela também implica em agir de forma justa em todos os parâmetros da vida. E aí vem uma outra provocação na lição dessa semana, que a gente vai ser chamado a atenção, que é qual é o modo de vida, o modus operandi de vida do cristão? O que significa amar ao próximo no sentido pleno? E aí esse julgar com justiça ultrapassa só a questão de fazer justiça em modelos de juízo forense ou modelos de juízo de tribunal, mas é fazer justiça em todos os atos, em cada coisa do trato humano. E essa perspectiva de agir com justiça no trato humano, em todas as questões, ela aparece na última lição, a lição de quinta-feira, que vai nos provocar a observar dois textos em particular. O texto de Deuteronômio 24, que introduz essa questão da ação justa para com o outro em todos os aspectos da vida, atrelando essa justiça à forma como a gente trata as pessoas com dignidade. E o exemplo trazido à tona é o exemplo de alguém que pede algo emprestado ou precisa de algo emprestado, no caso, alguma estrutura monetária ou coisa do gênero, e dá algo em garantia. Ou que no exercício da cobrança, aquele que cobre ao devedor haja com justiça, tratando o devedor com dignidade. E essa expressão é interessante porque a relação que o texto de Deuteronômio faz e que depois Tiago retoma lá no capítulo 1 e 2 do seu livro é a de que o sujeito que é credor não deveria invadir a casa do devedor para de lá extrair aquilo que era devido, mas deveria aguardar a porta até que o devedor saísse e lhe entregasse aquilo que deve, fazendo não só a contagem, mas a escolha daquilo que servirá de pagamento. Assim como aquele que dá algo em garantia, se deu em garantia tudo que tinha, o credor deveria ter a honradez de devolver àquele que deu em garantia tudo que tinha, ou seja, a roupa do corpo, devolver-lhe a roupa para que pudesse dormir com ela. E embora isso seja uma metáfora interessante no texto, afinal de contas, não haveria como o sujeito dar a roupa do próprio corpo e ficar nu em casa como garantia. Mas a expressão de ele deu a roupa e você não deve deixá-lo dormir sem a roupa é a expressão de como deveria ser visto aquele que, na condição de extrema pobreza ou de extrema dificuldade, deveria ser tratado com dignidade. Uma outra coisa que aparece nessa mesma referência é não usar de maus tratos para com aquele que, por algum motivo, deve algo ou age de maneira extrema enquanto necessidade e precisa de ajuda. E é interessante porque esses textos, eles de alguma forma estão reproduzidos nas falas e nas parábolas, histórias que Jesus contou. Uma dessas parábolas que me vem à memória, bastante significativa, ligada diretamente com esse texto de Deuteronômio e com o texto de Tiago, é a parábola do credor incompassivo. Aquele sujeito que devia uma fábula de dinheiro para o rei, e o rei, vendo o seu desespero e a impossibilidade do pagamento, lhe concede o perdão absoluto da dívida. Uma dívida impagável, ele teria que trabalhar o resto da vida e ganhar tudo que pudesse ganhar e não conseguiria pagar a dívida. Alguns milhões de dólares era a dívida desse sujeito em dinheiro de hoje. E o rei perdoou. Esse sujeito vira as costas, sai da presença do rei e encontra um devedor que lhe devia 1/1000, ou bem menos que isso até, do que devia o sujeito ao rei. E ele cobra com exasperação esse devedor, e ele não podendo pagar, ele prende o sujeito, ele escraviza os seus, ele toma os bens do sujeito, lança esse sujeito na prisão e toma os seus bens, escraviza os seus familiares. E aí o que o rei faz? Alguém vai lá e percebe essa história e conta ao rei, olha, aquele sujeito que você perdoou fez isso com aquele que lhe devia. E o rei
primeiro triste e depois muito bravo, manda chamar o sujeito e dizer: eu te perdoei uma dívida impagável e você não foi capaz de reproduzir ao outro o perdão que eu te ofertei. É exatamente a essência do texto de Deuteronômio 24 e de Tiago, capítulo 1, 27 e o capítulo 2, de 1 a 11. Qual é a forma como nós manifestamos aos outros que, de fato, fomos perdoados? Qual é a forma que manifestamos para os outros vida, uma vez que estávamos mortos em nossos pecados e fomos salvos, ressurretos em vida, por aquele que nos salvou? A grande pergunta é: como é que o mundo saberá que Deus é um Deus de amor, se não consegue enxergar nos seus filhos a manifestação desse mesmo amor? Se não consegue ver reproduzido na vida dos seus filhos, para com as viúvas, os pobres, os escravos, os estrangeiros, o meu próximo, se não consegue ver reproduzido isso na vida. Tanto o chamado feito a Israel, ame ao estrangeiro, é o chamado a cumpram a promessa de Abraão. Façam com que as nações sejam benditas em vocês, em presença de vocês. Sim, é fato que Israel tinha uma ordem bastante clara de Deus a respeito da entrada em Canaã e da destruição de várias cidades e, inclusive, a extinção de alguns povos que estavam lá. Mas uma coisa é responder à ordem de Deus: essa nação é pecadora e necessita receber a paga do seu pecado. A outra é Deus não ter dado ordem a algum povo em específico ou alguma nação em específico e Israel agir da mesma maneira, simplesmente por uma questão nacionalista. A outra questão importante também dentro dessa sequência é o que depois que Israel tivesse pacificado a entrada em Canaã, ou seja, todos estabelecidos, as cidades formadas, o povo dividido nas diversas terras, como eles passariam a viver daí para frente. Qual seria o comportamento deles para com as pessoas daí para frente? E a gente vê a maneira como Israel se tornou nacionalista e sectarista no seu processo religioso, exacerbando o seu comportamento quando a gente encontra Jesus na beirada de um poço e uma mulher samaritana chega perto do poço para tomar água e ele pede a ela que lhe dê água. E a reação dela para com Jesus: olha, você é judeu, como você sendo judeu e sendo homem está pedindo que eu te dê água? Você não percebeu que se eu fizer isso, eu é que vou ser prejudicada, porque algum outro judeu vê isso, ainda vai dizer que fui eu que fiz besteira. Dessa forma, a parábola do samaritano é clássico dessa demonstração de como Israel enxergava os estrangeiros. Portanto, a provocação para nós no século XXI é o quanto nós, olhando para a Bíblia e entendendo a função e o que significa ser distinto na expressão do remanescente, às vezes confundimos essa distinção, que é uma distinção comportamental do remanescente, com uma distinção de pessoas, e fazemos acepção de pessoas. Uma coisa é nós sermos distintos, no sentido de conhecer a verdade, vivê-la e apresentar essa verdade que o mundo esqueceu. A outra coisa é eu tratar o mundo como anátema ou como pária, o que é uma coisa bem diferente. A expressão do remanescente não é a recriminação do mundo, mas é um convite ao mundo para a verdade que o mundo esqueceu. E isso só é possível a partir de uma manifestação plena ao mundo do que Deus fez por nós. Se o mundo enxergar em nós a transformação que Deus produziu, ele será atraído a ser igual. Mas se ele enxergar em nós um povo discriminador, um povo distintivo, não pela verdade que tenha, mas um povo distintivo pela aversão que tenha às pessoas, obviamente esse mundo não será atraído ao Evangelho. Daí a expressão, também bíblica, de João capítulo 15, 16, na referência de Jesus: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, caso vocês amem uns aos outros. Caso contrário, o mundo não vai perceber que haja alguma modificação útil em conhecer Cristo. Porque se eu conhecer a Cristo e sou um crápula, por que outro gostaria de conhecê-lo? A lição termina com
dois textos bíblicos relativos ao povo de Israel, que vale a pena a gente também manter no radar. O primeiro desses textos, vai encontrar lá na lição de sexta-feira: portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. É interessante você olhar com um tempo tão curto de distância, né, entre a chegada a Canaã e alguns 5 séculos à frente, 6 séculos à frente, você vê um povo que abandonou completamente os seus parâmetros. Segundo o texto de Isaías, o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha, o que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Essa é uma triste descrição de um povo que foi chamado lá em Deuteronômio a amar o estrangeiro, a amar o seu próximo, como Deus os amou e da forma como Deus os amou primeiro. Mas não é muito diferente de coisas que talvez vivenciamos no século XXI, por abandonarmos a perspectiva de amar ao próximo, abandonarmos a perspectiva de amar as pessoas e manifestar o amor de Deus para com o mundo. E às vezes nos centramos nas nossas próprias preocupações, nas nossas próprias vivências, no nosso próprio conforto ou zonas de conforto, e nos esquecemos que nossa missão não é nessas zonas de conforto, nossa missão é levar a salvação e ser salvação ao mundo inteiro. O que eu espero é que a lição dessa semana seja, de fato, uma grande provocação para todos nós, para olharmos para esse segundo aspecto do grande e precioso mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para completarmos esse ciclo do que significa o amor cristão, o amor bíblico, na sua forma plena. Deus abençoe vocês, tenham um bom estudo na semana, nos vemos aí na recapitulação da lição no próximo sábado, para os que estiverem na classe, e para aqueles que não são da classe, tenham um bom estudo e um bom aproveitamento dessas indicações que fizemos aqui. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, conseguimos perceber a tua mão protetora e conduzindo cada um dos passos da nossa vida. Dá, Senhor, que ao estudarmos a lição dessa semana, possamos revitalizar a percepção e o sentido do amor cristão, que possamos entender que aquilo que fizeste para conosco, nos salvando do pecado e da morte, é apenas uma provocação para que façamos o mesmo com aqueles a quem encontrarmos e com aqueles com quem convivemos. Que isso possa ser a realidade na nossa vida e, principalmente, isso possa abreviar a tua vinda e ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.